Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Rodrigo Fraga, professor de Física e vamos a essa questão. Mas antes, não deixa de se inscrever no canal, curtir, compartilhar o vídeo, também deixar sugestão para a próxima questão e também acessar as outras questões. Afinal, temos mais de 1.600 questões resolvidas no canal, certo? Bem, olha só. Um portão maciço e homogêneo de 1,6 metros de largura e 1,8 metros de comprimento, pesando 800 newtons, está fixado em um muro por meio das dobradiças A, situados a 0,10 metros abaixo do topo do portão, e B, situada a 0,1 metro de sua parte inferior. A distância entre as dobradiças é de 1,6 metros, conforme o desenho abaixo. Eles têm pesos e dimensões desprezíveis, e cada dobradiça suporta uma força cujo módulo da componente vertical é metade do peso do portão. Considerando que o portão está em equilíbrio e que o seu centro de gravidade está localizado em seu centro geométrico, o módulo da componente horizontal da força em cada dobradiça A e B vale, respectivamente. Pois bem, então, pessoal, aqui temos uma figura apenas do portão, certo? Fazendo, então, o pequeno, indicação das forças que acontecem. Bem, no centro geométrico do portão, eu vou botar mais ou menos por aqui, certo? Que é a meia distância em todas as direções. Temos o peso do portão, que eu vou chamar simplesmente de P. Nas dobradiças A e B, nós temos uma componente vertical indicada na questão, cujo módulo é metade do peso do portão, P e P sobre 2. É importante entender isso, pois o que acontece? Numa situação de equilíbrio, nós temos que a soma dos torques tem que ser igual a zero, certo? Aqui daí não há rotações, aceleração na rotação, né? E a soma das forças também tem que ser igual a zero, ok? De forma que a soma das forças verticais, no caso P sobre 2 mais P sobre 2, tem que ser igual, né? As forças verticais para cima tem que ser igual à soma das forças verticais para baixo. Neste caso, isso aqui confere, né? Ou seja, as componentes verticais das forças nas dobradiças, elas conseguem anular a força-peso ali, obedecendo então a regra do a condição de equilíbrio, certo? E isso é importante, pois como obedece, não há uma outra força vertical, né? E de forma que só há uma componente horizontal em A e uma componente horizontal em B, a mais, agora a se considerar, né? Se não, teria que ou colocar uma componente diagonal aqui, talvez, para fazer alguma compensação, mas aí já teríamos outros problemas, certo? Que daí problemas conceituais. Bem, feito isso, então, bem, vou considerar, certo, o ponto B como sendo o centro, o eixo de rotação. Eu poderia considerar o ponto A, mas considerar o ponto B, que é um pouquinho mais intuitivo aqui a visão, que é o seguinte, certo? A dobradiça A, para manter o portão fixo naquela posição, vai aplicar uma componente horizontal, que eu vou chamar de F, voltada para a esquerda, né? Pois o portão, a tendência dele em relação a B é girar no sentido, né? Horário. Então ele vai provocar essa força aqui. Bem, devido à condição que a soma das forças tem que ser igual a zero, isso vai valer para a soma das forças horizontais. Então, as forças horizontais para a esquerda tem que ser igual à soma das forças horizontais para a direita. De forma que em B tem que obrigatoriamente, então, haver uma força de contato com o mesmo módulo, certo? Só que com o sentido oposto, para haver esse equilíbrio, respeitar essa segunda condição de equilíbrio. Tá? Então a gente pode aqui afirmar que o módulo da força aplicada pela dobradiça A, da força horizontal, que eu vou chamar de FA, tem que ser igual ao módulo da força horizontal aplicado pela dobradiça B. Então esse é o primeiro momento de análise. Ou seja, achando uma, acabamos achando a outra. De forma que a gente pode cancelar a letra A letra E, pois são valores diferentes, as forças têm que ser iguais, né? Então ficamos entre B, C e D. Bem, agora o próximo ponto vai ser o quê? Vai ser utilizar de um artifício, né? Que é
a linha de ação. O que é a linha de ação? Linha de ação é nada mais que uma direção, né? Uma linha que passa pelo eixo de rotação, cuja direção é perpendicular à linha da direção da força aplicada. Essas aqui são as linhas de ação. Temos isso aqui, certo? E para FB, também faremos essa linha de ação. Faremos aqui a linha de ação. A gente pode ver que daí também dá certinho. Bem, o que acontece? Agora, para achar esse valor F, nós vamos utilizar do quê? Da primeira condição, do torque. De forma que, primeiramente, essas forças P sobre 2 e P sobre 2, por estarem exatamente no eixo de rotação que a gente está considerando, que é o ponto B, não vai produzir um torque. Então, a gente pode dizer que os torques provocados pelas componentes verticais é igual a zero, a ponto que a gente pode desprezar eles neste momento, certo? Assim como o torque provocado pela força FB, da dobradiça B, que é esta daqui, pois ela também está acima, né, exatamente no ponto, no eixo de rotação, também não provoca torque. Então a gente acaba ficando com o torque da força F e da força P apenas. E por que eu utilizei então a ideia de linha de ação? Pelo seguinte, a distância perpendicular entre a direção da linha da direção da força e o eixo de rotação vai ser então nossa distância D, o braço de alavanca. E isso vai valer, aqui eu posso dizer dP, e aqui eu posso dizer simplesmente dA, tá? Distância de A. De forma que A vai provocar um torque, veja só, no sentido anti-horário e P no sentido horário. Então, os dois têm que ser iguais, né, para se anularem, certo? De forma, então, que F vezes dA, né, e a ideia da linha de ação é justamente eu não ter que me preocupar com ângulos aqui para ter que fazer FD vezes seno, né? Então, só deixa eu inverter aqui. Então, vamos ter braço de alavanca vezes a força aplicada F, ou FA, certo? Sendo igual a o braço de alavanca da força-peso, dP, vezes a própria força-peso, certo? Bem, vê-se que dP, sem precisar pegar as medidas, é igual a metade de dA, pois a distância dA é de 1,6 metros, certo? Que é entre o ponto A e o ponto B. Enquanto a distância do ponto P, ou da direção do ponto P ao centro, é a metade desse 1,6. Então, ele acaba sendo a metade de dA. A gente vê isso aqui nessa relação geométrica aqui. Então, dA sobre 2. Certo? De forma que a gente consegue facilitar o seguinte, ó. FA, ou melhor, dA vezes FA, dA vezes FA, vai ser igual a dA sobre 2, substituindo, vezes P. Que a gente não precisa utilizar aquele 1,6 agora, mas fazemos um cálculo ainda mais simplificado, que é simplesmente dividir o valor de P por 2. Ou seja, 800 divididos por 2, 800 o peso da porta, igual então a 400 newtons. A força que a dobradiça A tem que fazer, logo igual também ao módulo da força que a dobradiça B tem que fazer, pois a gente chegou a esta condição aqui. Ou seja, temos aí a alternativa de letra C. Certo, pessoal? Bem, essa era a questão. Espero que eu tenha ajudado vocês. Quaisquer dúvidas, deixe nos comentários, respondo sempre que der. E bem, pessoal, não deixe de se inscrever no canal, curtir, compartilhar o vídeo e também acessar as outras questões. Como eu falei, mais de 1.600 questões resolvidas no canal, certo? Desejo então a vocês bons estudos e até a próxima!